O assunto de hoje, vamos falar aqui sobre a comida dos sacerdotes. Isto está em Êxodo, capítulo 29, do versículo 26 ao 37, tá bom? Diz assim, ó, tire o peito do cordeiro para a ordenação, no caso, né, de Arão, e mova-o perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Né? Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro à ordenação, ou cordeiro da ordenação, que pertencem a Arão e a seus filhos. O peito e a coxa movidos como oferta, né? Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. A contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. Veja bem, estamos falando de ofertas de comunhão e não ofertas pelo pecado, ou em propiciação, né? De propiciação pelo pecado. Oferta de comunhão, o peito e a coxa direita seria do sacerdote e dos seus descendentes, né? Do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes, vamos dizer assim para ficar bem claro. Aí depois fala também sobre as vestes, versículo 20 aí fala que as vestes sagradas passarão aos seus descendentes, as vestes dos sacerdotes teriam que passar para os seus descendentes, o que é muito comum, porque em Israel, aos 13 anos, o adolescente começa a ser treinado na função, ou vamos dizer assim, na profissão que o pai exerce. Com 13 anos, pelo menos naquela época, se o pai viesse faltar, falecer, morrer, ou de alguma forma ficar inválido, o filho teria que ser o homem da casa, teria que assumir integralmente a vaga do pai, a profissão, a função do pai, tá certo? Não em todos os aspectos, mas ele teria que ser o provedor, né? Ok? Eles não poderiam ter outra profissão, eles não poderiam ensinar isso para os filhos. Na verdade, o sacerdote teria que passar a história para o filho, né? Vamos dizer assim. Ela ficou velha, rasgou, ok, mas isso aí não é literal. Pode ser literal de alguma forma, mas assim, ficou velha, faz outra. Mas em termos de ocupação de cargo, o filho teria que ocupar o cargo do pai, e assim seria para sempre, né? Eles não poderiam, por exemplo, ser vinhateiros, nem pastores de ovelhas, nem coisa alguma. Teriam que depender da casa do Senhor, das coisas ligadas ao tabernáculo. No versículo 29 e 30 é onde fala dessas vestes sacerdotais, passando de pais para o filho, né? Estamos falando em Êxodo 29, versos 29 e 30. Tá certo? Tem um detalhe que a gente vê no texto aqui. Todos os novos sacerdotes teriam que passar por essa mesma consagração que nós falamos nos vídeos anteriores. Sacrifica um novilho, um cordeiro. O segundo cordeiro que é o cordeiro da consagração mesmo. A dita consagração se dava no sacrifício do segundo cordeiro. Então, todos os novos sacerdotes teriam que passar por essa consagração, e o novo sumo sacerdote, ele deveria usar as vestes do seu pai por 7 dias. Ele deveria permanecer tipo em uma vigília na entrada da tenda, né? Na entrada da tenda do encontro, a tenda da aliança, a tenda do tabernáculo, né? No tabernáculo. Ele teria que ficar ali na porta, durante 7 dias e 7 noites, na entrada do tabernáculo. Você vai olhar em Levítico, capítulo 8, versículo 33, alguma coisa que está relacionada a isso que eu estou falando. Nós sabemos que o número 7 é considerado o número da perfeição pelos israelitas, né? Nós vemos muito a questão dos 7 Espíritos de Deus, está lá em Isaías 2, também em Apocalipse, aí fala de 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos das 7 igrejas, fala de 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. O 7 é o número da perfeição, vamos dizer que seria o número de Deus, tá certo? Então, 7 dias e 7 noites, o sumo sacerdote ficaria ali. Essa parte na coxa direita, o peito do animal, isso aí seria a parte que eles iriam comer, certo? Ali. E alguma pessoa estranha não podia comer. Né? O banquete aqui era uma mistura de carne de carneiro assado e o que tinha nas cestas, né? Aqueles pães, bolos e biscoito. Ou vamos dizer que fosse outra coisa semelhante a bolos. Torta, vamos dizer se fosse, mas não tinha recheio, então não era torta. Pães asmos, biscoitos asmos, né? Seria mistura de trigo, derivado de trigo e carneiro assado, tá certo? As mesmas coisas usadas, por exemplo, na Páscoa. Então a porta da congregação, eles tinham que ficar na porta, eles não podiam entrar, só depois desses 7 dias, 7 noites, depois terminada toda aquela cerimônia, é que o sumo sacerdote podia entrar, e só depois da consagração é que os outros sacerdotes poderiam começar a exercer o seu ofício. E na entrada ali na porta da congregação, a porta do tabernáculo, melhor dizendo, todo israelita que passou pela primeira porta podia chegar até perto da porta.
né? Tem o altar de bronze, que é o altar do sacrifício, tem a bacia da purificação e logo depois tem a porta. Mas nenhum israelita comum podia entrar da porta para lá. Somente os sacerdotes podiam entrar. Aí, mais uma vez, a gente vê, lembra o que Davi escreve, melhor estar na porta da casa do Senhor do que nas tendas da iniquidade. Um dia na casa do Senhor, melhor do que mil em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar na porta da casa do Senhor. Quando fala na porta da casa do Senhor, se for na porta da cerca, do cercado, vamos dizer assim, né? Aquela cerca, ali ficavam fora os mancos, os aleijados, os que não tinham condição de entrar, né? Ali não podiam entrar. Agora, na porta da congregação, do tabernáculo, ali, dali para frente, só os sacerdotes podiam entrar. Ok? Tá certo? Então é isso aí. É bom para você recordar o que eu falei em vídeos anteriores. Do versículo 35 ao 37, diz que por 7 dias esses sacerdotes novos, junto com o sumo sacerdote, teriam que ficar ali se consagrando, ficar ali em vigília na porta, na porta do tabernáculo. 7 dias e 7 noites. E eles fariam durante 7 dias expiação, né? O tabernáculo era, no caso, a cerca de fora, a parte de fora lá, era reservado somente para os sacerdotes. Nesses dias de consagração, outras pessoas não podiam entrar, somente os sacerdotes. Tá bom? E aí tinha holocaustos diários, né? Versículo 38 ao 46 deixa claro isso. E cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Era um oferecido de manhã e outro no fim da tarde. Tá certo? Um no início do dia e outro no final do dia. Durante 7 dias e 7 noites que eles estavam ali, era isso que eles iam comer. Parte era ofertada ao Senhor, mas parte era a comida deles. Era sacrifício de comunhão, sacrifício de consagração ao Senhor. Ok? Então, também, junto com essas ofertas do cordeiro, tinha um negócio assim, um jarro de vinho para a oferta derramada, né? Motivo pelo qual nós vemos que lá dentro do santo lugar tinha uma taça para a oferta de libação, que é a oferta derramada. O segundo cordeiro, que era oferecido à tardezinha, era oferecido junto com a oferta de cereal, mas uma oferta derramada, né? Seria como no primeiro sacrifício da manhã. Então, seria a oferta de cereal, aqueles pães, né? Pães sem fermento, bolo sem fermento, e a tardezinha a mesma coisa se repetia, negado, tá bom? Durante 7 dias isso aí acontecendo, 2 cordeiros por dia, ok? E então fica claro para a gente, no versículo 42, a expressão de geração em geração. Essa consagração tinha que acontecer, era uma semana, o tabernáculo era reservado só para a consagração dos sacerdotes. Também no versículo 43 de Êxodo 29, o Senhor fala sobre o local, nesse local, na porta da congregação, nesse local, nesse lugar, eu os encontrarei. E versículo 46, o Senhor ordena a Moisés: consagre os sacerdotes, ali virei a eles, né? Tá certo? Então a instituição e iluminação de Yahvé, a iluminação de Yahvé, ali eles saberão que Yahvé ele é a fonte de tudo, tá bom? Ali ele se daria a conhecer e ele receberia aqueles homens como consagrados de forma especial para exercer o ministério deles diante do Senhor. Agora, terminada essa parte aqui, a Bíblia em ordem cronológica nos leva, meu povo, para Êxodo capítulo 31, versículo 12, tá bom? Êxodo 31, no versículo 12, vai falar sobre o dia de sábado de novo, gente. Fica repetindo, e olha que aqui é em ordem cronológica, tem texto que eu nem vou ler porque é literalmente uma repetição de leis. Mas aí aqui é colocado de uma forma mais severa, mais séria. Eu queria ler para vocês. Bom, diz assim, Êxodo 31, verso 12, diz: disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Bom, aqui ele está falando que o sábado será um sinal, como eu já vinha colocando em outros vídeos anteriores. O sábado ele foi dado como um sinal da aliança mosaica, da aliança do Sinai. Aí versículo 14 de Êxodo 31 diz: guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aí olha, escuta bem, escuta: aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas
terão que guardar o sábado, eles, os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Os israelitas, tá? Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Novamente, aqui no versículo 17, né? Pois diz: o Senhor fez os céus e a terra, no sétimo dia ele não trabalhou, descansou. E aí, quando o Senhor terminou de falar com Moisés, o monte tremeu, né? E aí o Senhor deu a Moisés as tábuas da aliança, e que foram escritas pelo dedo de Deus, né? Não é algo literal, mas escrita pelo dedo de Deus. É o que está no texto aqui. Bom, meus amados, você viu que ficou bem claro aqui, assim, qualquer pessoa que trabalhar no sábado terá que ser exterminado, eliminado, né? Será eliminado do meio do povo. E versículo 14, será executado, terá que ser executado. Bom, é dia de descanso, Tá. Mas é o dia em que os sacerdotes trabalhavam mais. Foi baseado aqui, nisso aqui, que Jesus fez uma defesa dele mesmo, ou das ações dele. Porque os judeus, eles tinham um negócio de dizer assim: com que autoridade você está fazendo isso? Por que você não está guardando o sábado? Por que isso? Por que aquilo? E Jesus vai e diz assim: vocês ainda não leram, vocês não viram. Por exemplo, no sábado, o sacerdote viola a lei e fica impune, né? Então, a ideia aqui colocada por Jesus é que o sábado seria para descanso mesmo. Só que, para os judeus, a gente já vê aqui no Pacto Mosaico, que não tem esse mesmo entendimento. A ideia é que é colocada aqui para o povo israelita, é que seria descanso das obras, das demais obras. Porém, seria o dia de buscar o Senhor. Seria simplesmente um dia de descanso, um dia de ficar parado, mas um dia de buscar a presença do Senhor, né? Não tem como você buscar a presença do Senhor sem que alguém esteja trabalhando. Você mesmo tem que sair de sua casa e ir até o local da adoração. Quando a gente fala adoração hoje em dia, vamos cantar música ligada, vamos. Isso não é adoração, gente. Isso é parte, né? Reverenciar, adorar, reconhecer a presença do Senhor. Mas a palavra adorar, ou adoração, no Velho Testamento, consistia em uma coisa: sacrificar, levar um animal, sacrificar, cumprir os decretos, as leis, os mandamentos do Senhor. Então, lugar de adoração, você teria que ir para lá, e lá o sacerdote teria que trabalhar imensamente mais do que qualquer outra pessoa. O sacerdote ficava, atarefado, abarrotado de tarefa. Os levitas que ajudavam lá nas coisas dos sacerdotes, muito mais, né? Muito mais do que eles. Então, os sacerdotes e os grupos, os auxiliares, os levitas aqui, no caso, eles não cumpriam essa regra, essa lei que estava aqui, e ficavam impunes. Mesmo assim, eles criticaram veementemente e reiteradas vezes, criticaram e ameaçaram Jesus por não guardar o sábado da forma como eles entendiam que tinha que ser guardado. No outro momento, Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Vieram perguntar ele por quê, que ele estava fazendo aquilo no sábado, né? O outro lá: esse homem te curou no sábado? Foi. Então esse homem é pecador. Aí ele diz: não, se era pecador, não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora estou vendo, né? Bom, o sábado tornou-se algo terrível, principalmente porque quando foi colocado aqui dessa forma, se você violar o sábado, você vai morrer. Então todo mundo tinha que obedecer. Ficou assim, fora do que Deus queria, mas ficou sendo colocado, imposto com um rigor terrível, porque se você não guardasse o sábado, você seria morto, assassinado. Uma das acusações feitas contra Jesus foi esse, né? Ele não cumpre a lei de Moisés, ele não guarda o sábado, tá? É isso aí. E a outra ele disse que ia construir o templo, ia destruir o templo e ia construir em 3 dias, né? Pois é. Bom, então o sábado aqui é colocado como um mandamento perpétuo, ele é colocado como um sinal da aliança entre Deus e o povo, e por isso, da forma rigorosa como foi imposta, é que ele começou a tomar essa força toda, né? E aí termina o texto dizendo que o Senhor terminou de falar e entregou as tábuas a Moisés. E isso é ao final dos 40 dias e 40 noites que Moisés esteve lá em cima do monte. Tá bom, meu povo? 40 dias e 40 noites. Lembra que Josué não estava junto com Moisés lá em cima, mas estava quase mais de meio caminho, monte acima. E o povo estava lá embaixo. Então, não é assim, a gente nunca coloca o Josué na conta, nunca coloca Josué na conta, mas pelo texto aqui nós vemos que Josué ficou lá esperando Moisés. Sim, termina dizendo que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Eu já falei que não é algo literal, é só para que se entenda que foi o próprio Yahvé que deu a lei a Moisés, e não por intermédio de um anjo ou alguma coisa assim, né?